No arco de Dressrosa, temos a apresentação e desenvolvimento do vilão Doflamingo, que até antes desse momento da história do enredo, só sabíamos que ele era um Shikibukai e que era intitulado Joker, onde com esse nome fictício ele trabalhava no submundo com o comércio de Akuma no Mi falsa. Depois até descobrimos que o Doflamingo trabalhava diretamente para o Kaido. E no arco de Wano acabamos juntando as peças do tabuleiro, pois o bando do Kaido é baseado em cartas de baralho, sendo o Joker uma peça muito importante e literalmente um coringa. E nesse mesmo bando do Kaido temos o King, o Queen. Isso é muito interessante porque o Doflamingo, ele é do bando do Kaido, mas ele não tá no bando do Kaido. A gente não vê ele na ilha. A gente não vê ele na ilha dos samurais. Fala galera, bem-vindo ao canal do Punk Safadão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a luta do Luffy versus Doflamingo, que foi muito arrastada. Dressrosa é o arco que ocorre após o arco do vilão Caesar, sendo ele na ilha de Punk Hazard. E não é à toa que esse arco vem primeiro, pois é aqui que entendemos mais sobre a venda, o mercado negro de Akumas no Mi falsa, sendo o Caesar Claw o responsável por fazer os testes desses frutos. Também não podemos esquecer que o próprio Doflamingo, vilão principal do arco de Dressrosa, aparece por aqui. E temos um pequeno embate de força dele e o ex-almirante Aokiji. E uma coisa que eu notei na época que eu estava assistindo e relembrei agora fazendo esse vídeo, é que o Smoker nessa parte aqui da história, o cara só serve de saco de pancada para todos os personagens. Ele literalmente não ganhou de ninguém. Isso foi muita sacanagem do Oda fazer isso com ele, porque ele é um personagem forte e ele tem um Akuma no Mi também muito forte, mas por algum motivo o Oda escolheu ele para ser saco de pancada por aqui. Indo para o arco de Dressrosa, temos a apresentação do mundo, a apresentação da ilha, que por sinal é muito boa, muito divertida. Vemos o Coliseu Corrida, que é onde o Luffy vai conseguir a Akuma no Mi de fogo do seu irmão Ace, que foi de arrasta para cima. Então quando alguém morre, a Akuma no Mi renasce, ela não desaparece do mundo. Vemos também brinquedos vivos convivendo com humanos e boa parte dos capítulos é focada no Luffy tendo várias lutas, diversas lutas no Coliseu, que no anime se tornou muito cansativo, pelo menos pra mim, e eu só queria que a história avançasse ao invés de perder tanto tempo com lutas sem graça de personagens que eu não tava nem aí, que eu não ligava. Por mim, se eles nem existissem na história não ia fazer diferença. Quando saímos do Coliseu, a trama já está avançando para chegarmos próximo do fim. O Sabo aparece, o Sabo entra no Coliseu na verdade e rouba a fruta do Ace, né, a Mera Mera no Mi, e ele que come, ele que ganha o poder do Ace. Mas contudo, ainda temos muita coisa para acontecer. E já vemos o começo da enrolação da luta do Luffy versus Doflamingo, que o vilão usa clones de fios para lutar contra o Prota, e óbvio que o Oda não deixaria o Luffy derrotá-los facilmente, que seria o mais comum pela força que o Luffy tinha nesse momento. Mas não achem que acabou por aqui, o Oda não colocou só essa parte de enrolação. O Doflamingo ainda consegue isolar o Luffy e o Bellamy para terem um embate antes da luta principal. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e também sua inscrição para dar aquela força. Essa luta do Luffy versus o Bellamy e um clone do Doflamingo é uma forma do autor relembrar um grande momento que aconteceu na primeira vez que eles se enfrentaram, que foi muito foda, o Luffy dando apenas um soco para derrotá-lo. Nossa, que cena bonita! Mas para mim, não necessitava ter essa parte de novo, novamente, outra vez. Poderia até ter o Bellamy nesse arco, sendo a mesma coisa que ele é aqui, que ele faz parte do bando do Doflamingo, mas não seria obrigatório ter uma luta deles, ou se tivesse, bastava o Prota dar novamente um socão para relembrarmos do que aconteceu no passado e acabou. Porém, não foi assim. A enrolação desse embate é tão grande, tão absurda, que só para vocês entenderem melhor a situação, o Luffy leva golpes do Bellamy.
onde claramente, mesmo estando com as mãos atadas ali, com as mãos nas costas, ele ganharia facilmente. O nível do Luffy aqui já estava muito à frente do Bellamy. Felizmente, o Oda deve saber muito bem disso, dessa enrolação, e por isso cria todo um clima na luta do LOL contra o Doflamingo, onde quando ele iria ser finalizado com um chutão, o Luffy aparece gerando aquele choque de haki do rei muito legal. E esse início da luta dos dois é muito boa, sim, é muito divertida de acompanhar. Na verdade, na luta dos 4, porque é o Luffy, o Lau, o Doflamingo e o capanga dele, o Treble. E lembrando bem dessa parte, o Lau consegue acertar um golpe muito poderoso, muito forte no Doflamingo, mas não foi o suficiente para derrotá-lo, ficando assim para o Luffy, o protagonista da obra, ter que bater de frente com esse Shikibukai. Onde ele nem perde muito tempo e já usa sua técnica nova, o Gear 4 Bounderman, onde ele sobrepuja o Doflamingo de todas as formas possíveis. E pelos golpes sofridos anteriormente, o Doflamingo já deveria ter perdido a consciência, ter perdido nesse primeiro round, ter sido derrotado com certeza. O Luffy não dá tempo para ele se recuperar, e se não fosse pelo roteiro, o arco seria finalizado por aqui. Então, com o desenrolar da luta, o Luffy perde a transformação porque tinha um certo tempo de uso e precisa recuperar sua energia, seu haki, para poder usá-la novamente. Só que nesse momento, quando a luta não acabou, eu já estava acabado demais para acompanhar esse arco. Óbvio que eu continuei porque é One Piece e eu gosto muito da obra. E mesmo já sofrendo com a enrolação, ainda tinha que esperar mais um round desses dois inimigos para aí sim o Oda decidir finalizar o embate e podermos avançar na história. E esse segundo embate, esse segundo round do Luffy vs Doflamingo, nem demora muito para ser finalizado. O que só mostra mais uma vez que o Oda só estava mesmo enrolando para poder gerar mais capítulos. E antes que vocês cheguem para falar, não, mas as lutas do Luffy geralmente tem essa enrolação, é normal. Mas a questão não é ter ou não ter essa enrolação, esse momento aí que podemos chamar de tensão, que para mim não é tensão, mas podemos chamar de tensão, né, gerar tensão, e sim a forma que é executada. Por exemplo, no Kaido, que é o vilão do último arco já finalizado do anime, o Luffy perde 30 vezes, mas a escrita da história nessa parte é tão boa que você simplesmente gosta do que está acontecendo e vê também a evolução do Luffy a cada embate. Fora que o Kaido queria o Luffy pro time dele, pro bando dele, e não queria só matá-lo. Galera, vocês também acham que a luta do Luffy vs Doflamingo é enrolada e poderia ter sido finalizada mais rapidamente? Contem aí nos comentários. Fui! Deixa o like aí, maluco. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, tá louco? Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o like.